Olá pessoal, aqui quem fala é o Carlos Vec. Estou aqui para passar para vocês um pouquinho de como foi o cenário do mês de março, né? Esse é o relatório de abril, frente ao mês passado, e a gente vai falar dos pontos principais para quem não teve tempo de ler a carta ou para quem prefere fazer esse acompanhamento da carteira pelo vídeo e por outras formas, né, que não a leitura. Então, como eu falei, a gente vai passar aqui nesse mês de abril os dados referentes ao mês de março. É que a gente teve uma economia basicamente ainda sofrendo um pouquinho os reflexos da guerra e muito do que aconteceu lá atrás ainda no cenário do pós-Covid, que a gente chama, né? Depois de tantas medidas tomadas para controle ou incentivo das economias lá atrás, a gente vinha tendo uma inflação e vem tendo, né, uma inflação mais acelerada, já com uma inflação de commodities, como a gente mostra nesse gráfico mais à esquerda do petróleo, né, como que ele vinha subindo e batendo o recorde de preço dos últimos 10 anos. Então a gente via e vê isso ainda nesse cenário impactando, né, os mercados, somados aí ainda uma produção logística mundial atrasadas, né, muita coisa ainda sem conseguir ser produzida a tempo, carro, computador, tudo com um período muito longo, né, ainda para ser entregue numa fase adequada, com ainda os fretes marítimos um preço bem aquecido e bem desregulado, né. A guerra da Ucrânia e da Rússia veio só para intensificar esses movimentos que já vinham acontecendo de valorização das commodities e de algum desarranjo, né, da logística já mais na Europa, e ainda não tem uma decisão final, mas o que a gente vem vendo cada vez mais é os embargos se intensificando em relação à Rússia. E a Rússia né, como a gente sabe, um grande exportador de petróleo e energia, que está fazendo as inflações aí tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que é esse gráfico do meio, nos Estados Unidos subirem aí e estarem com perspectivas ainda mais elevadas. E quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente começa a ter também um número de altas de juros nos Estados Unidos, um número maior de vezes, né, do que a gente via antes. Isso deve acontecer também na Europa. A gente vinha antes vendo um Banco Central que não deveria aumentar os juros, depois começou a falar em uma alta, depois começou a falar em 3 a 4 altas, agora já se falam em 7 altas e de magnitude bem maior. A gente consegue ver isso nesse gráfico aqui da direita, né, como que as taxas também estão subindo. Essa linha azul que fica acima do gráfico ali mostra como a taxa de juros tem subido também, não só a quantidade de vezes que o Banco Central americano vai ter que elevar os juros. Isso tem impacto direto nas outras economias do mundo, né, porque começa a fazer uma transição, né, de investimentos saindo dos Estados Unidos para outros lugares. A gente está vendo isso para os países que já estão mais à frente nessa política. Então a gente vê lá os Estados Unidos, né, ainda com uma economia bem aquecida, mas com inflação generalizada e maior nos últimos 40 anos, com um desemprego também muito baixo, o que faz, né, a gente entender que vai ter esse aperto monetário nos Estados Unidos, ou seja, um aumento de juros, como a gente falou no último slide ali, para controlar essa inflação, uma economia mais aquecida, né, o governo sobe os juros para desaquecer um pouquinho a economia e tentar controlar essa inflação que está bem disseminada nos Estados Unidos, e isso impacta o mundo inteiro, que os Estados Unidos é considerado o Banco Central Mundial, né? A gente tem lá do outro lado a Europa, nesse lado mais direito do slide, ainda também uma economia que vinha forte, vai ser um pouco impactada agora pela guerra, mas a guerra, o maior fator dela está sendo, na verdade, intensificar a inflação, com os preços de energia subindo muito forte, e a gente já vê o Banco Central Europeu sinalizando altas de juros, o Banco da Inglaterra, né, que está fora do Banco Central Europeu, já fazendo algumas elevações de juros a terceira esse ano, e o mercado ainda vai ter alguma oscilação por lá na Europa, tá? Também está bem atrasada na política monetária e vai ter que fazer algum ajuste. Já na China, um pouquinho na contramão, a economia vinha se desaquecendo, né, por todos os incentivos que o governo tirou da economia no final do ano passado, para uma economia sobreaquecida, né, ela estava muito rápido o crescimento chinês, o governo foi tirando os estímulos, e também muito por causa dos surtos da Delta Cron, que eles estão chamando, que é a nova cepa lá na China, que tem causado bastante contágio por lá, o maior desde o início da pandemia, e a gente está vendo vários lockdowns
sendo bem noticiados, né? A economia de Xangai, por exemplo, que tem 25 milhões de habitantes, parando totalmente para se adaptar, né, a esses novos lockdowns. E por lá, por causa disso, a economia mais fraca, o governo tem feito novos estímulos, reduzido os juros, mas os mercados continuam sofrendo ainda por represálias referentes à guerra, né? A China está apoiando a Rússia. A bolsa da China esse ano teve uma desvalorização bem forte, dada a saída de investidores com medo, né, de alguma represália na bolsa chinesa, dado as sanções todas que a gente teve lá na Rússia, por enquanto, de muitas empresas e governos sancionando né, o país que está aí, né, nesse conflito. Quando a gente olha já mais para o Brasil, esse aumento de juros que está começando lá fora, por uma economia mais aquecida, a gente já tem um cenário um pouco mais avançado por aqui. O nosso Banco Central fez mais um aumento de juros em março, já sinalizou que na sua próxima reunião deve fazer um último aumento de juros. Se não está cravado ainda que vai ser realmente só mais um, mas ele já sinaliza que, dado a atividade econômica, que é o gráfico à esquerda, nessas linhas a gente mostra aí que estão, né, com uma queda, a maioria delas já numa estabilização ou queda, mostra que a nossa economia já deu uma estabilizada. Essa elevação de juros que a gente fez, que dá para ver no nosso gráfico da esquerda, saindo com os juros lá debaixo de 2, indo para 1,75, foi um movimento bem forte já para controlar, né, desacelerar a economia, controlar a inflação por aqui, ajudar a trazer o câmbio de uma relação que estava quase em R$6 para algo agora próximo mais de 4,70. Então, para o patamar da economia, a gente não deve ter mais um aumento de juros e tem atraído muito capital, né, dado que os Estados Unidos, Europa, ainda estão com juros extremamente baixos, vão ter que elevar os juros muito mais do que está precificado nas curvas de juros por lá, o que vai afetar, né, os ativos nesses locais. Aqui no Brasil a gente já teve muito desse impacto nos preços, com a nossa bolsa, nossos ativos aqui no Brasil performando muito mal em 2021 e agora início de 2022 fechando como a melhor bolsa aí do primeiro trimestre no mundo, né, a maior valorização entre todas as moedas frente ao dólar do mundo. Quando a gente olha, continuando nesse mesmo racional, né, a gente consegue ver à direita ali nesse gráfico, em verdinho, a valorização do real, né, indo para baixo ali, quer dizer que o real ganhou espaço frente ao dólar, ou seja, o dólar se desvalorizou frente ao real e contra várias outras moedas ele teve uma elevação, mas entre todas as que ele mais perdeu força do Brasil foi que ele mais perdeu, né? Então, isso muito auxiliado pelas commodities em altas, né, que as exportações brasileiras se valorizam muito, a conta de capital, ou seja, que vem para o mercado financeiro de juros e ações, também recebeu muito aporte, né, com a Bolsa do Brasil super barata, juros altos, muito dinheiro entrando no Brasil para investir na renda fixa e renda variável, ainda mais estímulo na renda fixa e mais renda variável. Então isso tudo está ajudando a controlar o dólar, e à esquerda a gente vê aí um pouco de como as commodities brasileiras da nossa pauta de exportação tiveram um ajuste, né, uma alta de preço bem forte aí até, né, esse ano. Se a gente olhar um ano atrás, de 2020, como que elas saíram muitas vezes lá de R$ 1.200 para R$ 3.500, né, ou de valores bem baixos, né, para patamares bem mais elevados. Quando a gente olha aqui para a Bolsa Brasileira, um dos motivos também desse fluxo de capital, né, tem vindo majoritariamente ainda dos estrangeiros para a Bolsa Brasileira. A gente vê o mercado de ações, quem já conversou um pouquinho com a gente já mostrou esse gráfico, né, que é a relação de preço-lucro das empresas. Então, quanto menor, melhor, né, mais barato menos tempo a gente recupera o nosso investimento. Quer dizer, né, quantos anos a gente recupera o investimento na Bolsa Brasileira. E a gente vê ele em níveis historicamente baixos, né, nesse momento que a gente grava esse vídeo em 5,94, a gente só teve perto desses valores lá na crise de 2008 e assim que o Lula assumiu em 2003, quando a gente também teve uma crise de emergentes lá fora, foi uma crise dupla, e a gente tem agora, nesse momento. Então, todas as vezes que a gente bateu esses patamares, esse patamar antecedeu grandes aumentos de valorização nos 3 anos subsequentes, né? E dado que a gente tem uma bolsa ainda muito de empresas muito exportadoras de commodity, que é algo que está bem alto, e que a gente tem um movimento de juros já muito precificado, né? Muita gente fez o movimento de sair da bolsa, o investidor local indo para a renda fixa, os investidores estrangeiros estão aproveitando para fazer aportes na bolsa nesse momento, e a gente pode ver, né, e a gente espera que veja realmente o movimento de recuperação na bolsa no futuro próximo aí, olhando nos anos à frente, tá? Então a gente, quando olha nesse mesmo parâmetro lá para os Estados Unidos, a gente vê que a bolsa deles saiu de 2021
na bolsa que tinha um nível recorde dessa mesma relação, que no Brasil a gente está batendo nível mínimo, nos Estados Unidos eles estavam batendo nível máximo da relação de preço com lucro, lembrando que quanto menor, melhor, né? Em menos tempo a gente recupera o dobro do nosso investimento, que a gente pagou pelo investimento com o nosso lucro, né? Relação do preço com o lucro das empresas. A gente tem aí essa relação que era de 26 anos, enquanto no Brasil era de 6 praticamente, né? E a gente iniciou o ano aí com o mercado próximo das máximas, quando o Banco Central americano começou a mudar o discurso lá deles referente ao diagnóstico de inflação, falando que a inflação estava mais forte, não era tão transitória, eles iam ter que mudar a política, retirar os juros, retirar os estímulos, e aumentar os juros, o que pode estar prejudicando a bolsa deles lá fora, né, tendo um forte ajuste de preço, principalmente na Nasdaq, que já está com mais de 20% de queda nesse ano de 2022. Mas ainda, né, não reflete o cenário total de precificação do que o Fed aparentemente vai precisar subir os juros por lá. Então esse ano para o investidor americano tem sido e está se mostrando um ano que vai ser bem difícil, porque eles vão precisar, assim como a gente fez lá atrás nosso ajuste ano passado, eles devem precisar fazer esse ano também. Então era uma bolsa que já vinha do nível muito elevado, né, no recorde histórico praticamente, só tinha alcançado esses níveis lá em 2000, 2001, quando a gente teve nos anos subsequentes uma desvalorização muito forte dos ativos lá. Então a gente falou muito, né, da relação risco-retorno que estava acontecendo, estava muito, a relação risco-retorno não estava legal para ter ativos no exterior, enquanto aqui no Brasil a gente vê essa relação um pouquinho mais positiva e a gente vê esse cenário se transformando em resultados efetivamente nesse primeiro trimestre desse ano de 2022, né? Então a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês é essa. Espero que, né, vocês possam também tirar as dúvidas com a gente, fiquem à vontade, a gente fica à disposição. Um grande abraço a todos e bons investimentos.